28 vigentes, hoje falando sobre a escada para o sucesso. Diz assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol poço. Tomou uma das pedras do lugar, vê-la seu travesseiro, e deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo o topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Fala assim: perto de mim está o Senhor. Amém? Amados, e eu fiquei curioso, e a Bíblia, ela nos leva a sermos curiosos, a perguntar: mas por que a visão de Jacó foi uma escada? Segunda coisa, por que estava na terra e o seu topo atingia o céu? Na verdade, Deus, ele estava estabelecendo na vida de Jacó limites. A terra, amado, era aquilo que Jacó ele poderia alcançar. Era alcançável para Jacó. O céu já não era. E Deus estava falando para Jacó: Jacó, o seu limite hoje como homem é este lugar. Mas espiritualmente eu posso levar você para o topo. Eu posso fazer você crescer. Qual era o limite de Jacó? Qual era a situação de Jacó? Meu amado, Jacó na verdade não estava nem no limite da terra. Jacó, ele estava no poço. Ele estava no fundo do poço, porque ele intentou contra o seu irmão. O seu irmão estava querendo matar. O seu irmão foi em busca de matá-lo. E de repente Jacó, então, ele fica naquela situação de desesperança, sem saber o que ia acontecer na sua vida. E ele coloca ali uma pedra como seu travesseiro. Ele deita. Em outras palavras, meu amado, Jacó estava em crise. Jacó estava em crise. Já não tinha mais a sua família, já não tinha mais a sua casa, já não tinha mais o convívio dos seus pais, já não era mais Senhor, era um errante. Jacó estava no fundo do poço. O limite de Jacó era no fundo do poço. E de repente, então, meu amado irmão, Deus chega para Jacó e fala assim: Jacó, você quer o sucesso? Os anjos, eles não desciam do céu. Os anjos subiam e desciam. O limite de terra e céu. Isto é, o sucesso de Jacó, ele precisava estar alinhado com o céu, alinhado com a vontade de Deus, alinhado com a vontade do Pai. O milagre, ele só acontece, ele só estabelece quando nós estamos alinhados com o céu, alinhados com Deus, alinhados com a vontade do Senhor. E aí, meu amado, em momento de crise, diz a Bíblia, falando, perto dele estava o
amado irmão, minha amada irmã, é uma pessoa capaz de aliar visão e competência. É uma pessoa que consegue ter esse dom, o dom da visão. Ele é visionário, ele vê as coisas que os outros não conseguem ver. Os seus olhos não ficam no presente, ele nunca anda no presente, porque tem gente que está pegado no passado, tem gente que fica no passado. Ah, quando eu tinha isso, ah, quando eu vendia tanto, quando eu ganhava tanto, eu tinha carro novo, eu tinha casa nova, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Fica preso no passado. E amado, preso no passado é como se você estivesse carregando um morto, é como se você estivesse puxando um morto, um defunto que está fedendo, está podre. É como se você estivesse carregando essa pessoa há anos, está morto, não tem vida, isto é, não vai voltar mais, não vem mais. Você precisa desatar desse morto, desse defunto. Ah, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha idade, eu tinha não sei o quê, e era assim. Não, meu amado, o visionário, ele não fica contando as bênçãos lá de trás, mas o visionário é aquele que é sensível a estabelecer, a discernir o seu futuro. Ele sabe quando que vai chover, quando vai fazer sol, ele sabe o que vai acontecer com a economia, ele sempre está na frente dos outros. Você está me entendendo? E às vezes, amado, falta esse visionário, essa visionária, que esteja ou está muito à frente, não anda no presente, não se liga no presente, mas a sua mente trabalha dia e noite na expectativa do seu futuro. Sabe por quê? Porque a visão dele, ou a visão dela, já antecipa, faz o presente a competência necessária para que tudo que acontecer no futuro, uma crise ou uma situação adversa, ele já está completamente preparado. O visionário, amado, ele é tão visionário que já compra até seu caixão, porque se ele morrer, o seu caixão, o seu túmulo, já está tudo certinho, não quer ter trabalho, não quer dar trabalho a ninguém, porque ele é um visionário. E na maioria das vezes, amados, nós não nos preparamos para o futuro, porque nós vivemos sempre o hoje, nós vivemos sempre o agora, nós queremos o agora de qualquer maneira. Venha, amado, nós precisamos dessa visão, essa unção de estar à frente, de ver aquilo que os outros não conseguem ver, de compreender, de entender. Eu estava uma vez visitando um rapaz, e ele mostrando o local que ele iria comprar o seu terreno, e eu pensei, falei, rapaz, você tem certeza? Eu tenho, pastor. Sabe por quê? Porque eu já vejo este lugar crescendo, desenvolvendo. Hoje eu vou comprar barato, para que lá na frente eu venha vender, porque esse lugar vai crescer. E hoje eu passo naquele lugar, meu amado, cheio de casas, de imóveis, casas boas. Eu falo, varão, era visionário, realmente estava na visão. Meu amado, o visionário, ele está à frente, ele foca na frente, ele tem expectativa no futuro, ele planeja, ele trabalha. Amém? Fala assim, para a escada de sucesso, o primeiro degrau que eu tenho que ter é ser um visionário. Visão e competência. A segunda coisa, seja corajoso. Diz o verso de número 16: despertado Jacó do seu sono, diz: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: olha, quão temível é este lugar, é
será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu lhe darei o dízimo. Fala assim: corajoso é alguém que não tem medo de arriscar, é alguém que gosta de receber desafio, gosta de ser desafiado. Amém? Você está ligado? Por que, pastor? Porque na verdade, amados, ele teve aquele sonho, ele viu os anjos, ele viu a escada, anjo subiu e descia, e ele fez aquela visão, ele desperta do seu sono, e ele fala: olha, aquele sonho não foi porque eu comi, estava de barriga cheia, ou porque eu estava de barriga vazia, aquele sonho foi Deus que me deu, Deus falou comigo, ele teve discernimento que era Deus, e ele então, meu amado, ele sonha, e agora ele está ali, na sua realidade, vivendo a sua realidade. O que Jacó faz? Jacó ele pega e fala, faz um voto: olha Deus, eu estou na lama, eu não tenho nada, eu só tenho a roupa do corpo, eu não tenho mais família, eu não tenho mais lar, eu não tenho mais casa, eu não tenho mais aconchego da minha mãe nem do meu pai. Mas eu falo uma coisa: eu sou Jacó e eu gosto do desafio. Ele faz o seguinte: olha Deus, se tu fores comigo e me guardares nessa jornada que empreendo, me der pão para comer e roupa para que me vista, e de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai. Eu falo para o Senhor: a partir de hoje, o Senhor será o meu Deus para todos, e eu passo a ser o dizimista. Tudo que chegar na minha mão, eu darei a Deus. Mas pastor, mas Jacó tinha que dar o dízimo? Não, irmãos, ele não estava nem na lei, ele estava antes da lei. Ele falou: de tudo, Senhor, de tudo. Jacó, ele pega aquele desafio ali, ele abraça aquele desafio ali, e ele não tem medo de arriscar. Às vezes, amado, Deus está testando a nossa fé, Deus está testando se você é homem de coragem, é mulher de coragem, e muitas das vezes você treina na base, você se afasta, você fica com medo. Não, não dá. Não, que Deus, meu amado, quer é o seguinte: seja um homem corajoso, seja uma mulher corajosa, não trabalhe com medo, não negocie com medo, não fica com medo da Dilma, não fica com medo do Michel Temer, não fica com medo da economia, porque você tem o maior, que é Jesus Cristo na sua vida. Meu amado irmão, Deus pode fazer você cumprir de maneira poderosa. Aleluia, glória, 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 glória a Deus. Sabe por que o Brasil é assim, irmão? Porque nós somos fracos. A maioria de pessoas são pessoas fracas. Mas sabe por que a maioria são pessoas fracas? Porque aqui no Brasil nunca teve um terremoto, nunca entrou furacão destruindo tudo, nunca participou de guerra. A maioria das potências, das nações que hoje estão no topo, foram nações como o Japão. O Japão na Segunda Guerra foi praticamente destruído, e rapidamente, na união de todos, se levantou a nação que há tempos atrás estava em segundo lugar, só atrás dos Estados Unidos. Como aconteceu lá aquele terremoto, destruição total, e a nação ela começa a se levantar. Meu amado, essa força vem da onde? Do governo? Não, essa força ela vem de dentro de cada um e querer fazer. Meu amado irmão, então não fique desesperado, não coloque a crise como seu Deus, não coloque a dificuldade como seu Deus, coloque o seu Deus em primeiro lugar na sua vida, porque não sou eu, mas a palavra de Deus
é imbatível, é a toda poderosa, e meu Deus é só para me cultuar. Não, Deus é todo poderoso, imbatível, vencedor, que pode todas as coisas. É um Deus que com apenas um sopro Ele muda toda e qualquer situação. É um Deus que apenas com uma palavra criou todas as coisas, trouxe aquilo que não existia à existência. É esse que é o teu Deus, e é com Ele que você tem que marchar, caminhar, para você ter a vitória em nome de Jesus. A terceira coisa: seja criativo. Amém? Capítulo 30, verso de número 27. Capítulo 30, verso 27. Diz assim: Labão lhe respondeu: ache eu descer diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: fixa o teu salário, e eu te pagarei. Disse Jacó: tu sabes como te venho servindo, e como cuidei do teu plano. Porque o pouco que tinhas antes da minha vida foi aumentando grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, eu hei de trabalhar também pela minha causa. Então Labão lhe perguntou: que te darei? Respondeu Jacó: nada. Tornarei a acrescentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeste isso. Passarei hoje por todo o rebanho, separando deles os salpicados, malhados, e todos os negros entre os cordeiros. O que é malhado, salpicado entre as cabras, será isso meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras, e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Diz Labão: pois seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia separou Jacó os bodes de estrado, das malhadas, das salpicadas, das malhadas, e todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e passou as mãos de seus filhos. Um pouquinho mais adiante, verso de número 37: tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhe removeu a casca em risca aberta, deixando aparecer a brancura das varas, os quais assim escorchadas por entre, pois ele enfrenta o rebanho nos canais de água, nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para descer da taça e conceder todo vinho a beber. Preste atenção, amado. Fala para o seu irmão: irmão. Fala alto, irmão. Na crise, você precisa ser altamente criativo, porque o teu Deus, Ele é o Pai da criatividade. Não existe ser tão criativo como Deus. Você duvida? Olha para você. Amém? Jacó está brigando ali com o seu sogro, não, seu sogro querendo briga, mas ele queria ficar com Jacó, porque Jacó tinha a bênção de Deus. Tudo aquilo que Jacó colocava na mão, ele era abençoado. E de repente o sogro fala assim: fala o teu salário. Jacó sabia, se ele fosse pedir muito,
da vara ou um pedaço sem a casca, malhando a vara, e coloca nos bebedouros dos ribeiros, aonde o rebanho ia beber. E quando o rebanho bebia, olhava, e aquilo ali, meu amado, não chegava na hora da cria, o filhote nascia todo malhado. A ciência jamais ia explicar isso, meu amado, mas era pela fé. Jacó estava fazendo pela fé. Isso aqui, meu amado, não é brincadeira. Colocando aqui o nome da sua loja, nós estamos fazendo isso porque nós temos fé que Deus irá agir de maneira sobrenatural na sua vida, de maneira poderosa. Não, peça a sabedoria a Deus. Seja criativo, meu amado irmão. Começa a usar aquilo que os outros não usam. Começa a fazer aquilo que os outros não fazem. E você vai ver que em cima da sua criatividade, Deus vai fazer romper de maneira sobrenatural. Amém? Quarto ponto: tenha fé. Jacó teve fé. Ele fez tudo isso porque era psicologia, era simpatia? Não. Ele fez porque ele estava crendo que Deus iria ouvir a sua oração. E de repente, através da fé, Jacó viu o seu rebanho aumentando, o seu rebanho crescendo, o seu rebanho indo além. E a Bíblia fala que Jacó, ele enriqueceu, ele prosperou tanto que o seu sogro que estava sobre ele começou a ter ciúme. Meu amado irmão, fé é você trazer aquilo que não existe à existência. Qual é a sua situação hoje? É de desespero, é desemprego, é isso, é aquilo. Você tem que começar a orar, a clamar pelo olho da fé, tendo fé em Deus, que essa situação vai mudar. Marabachuricanto, você precisa olhar lá na frente e ver você já em outra situação. Você tem que chegar na sua loja e já tem que profetizar. Eu já vejo fila de pessoas vindo comprar. Eu já vejo o telefone tocar. Eu já vejo pessoas me procurando. Mas não é falar de boca para fora, não. É falar determinando, é falar acreditando, é falar com fé, meu amado irmão. Aleluia. Quinta coisa: aproveite as oportunidades. Às vezes a pessoa está no emprego, tem tudo para crescer, tem tudo para avançar, tem tudo para ir além, e a pessoa fica lá. Certo? Há um vendedor esperando o cliente. Olha como é que ele fica. Ele não pode ver nada firme que ele quer encostar. O cliente vem, a carinha dele tem felicidade. Ele ganha por comissão, pior é isso. Ele ganha por comissão, mas ele fica com a cara feia, porque ele não quer trabalhar, vai ter que se mexer. Eu vou ter que queimar aqui minha gordura para atender essa pessoa. Aí ele faz cara feia e o cara embora. E se for lá, como tem umas irmãs aqui na igreja que gostam de provar umas 500 roupas, aí o cara fica doido. Meu Deus, chuteco. Se fosse eu, já olhava 50 roupas e quem sabe se eu vou vender essas 50 peças de roupa. Sabe, meu amado, aproveite a oportunidade que Deus está lhe dando. Pare de reclamar, pare de murmurar.
Irmãos, e tem aqueles aí que querem usar, falam assim: se eu descobrisse quem foi que inventou o trabalho, foi Deus, meu irmão, foi Deus, porque trabalho traz dignidade, quem trabalha prospera, quem trabalha com cabeça prospera ainda mais, quem aproveita a oportunidade, abraça a oportunidade, essa pessoa cresce demasiadamente. Meu amado irmão, talvez Deus tenha te colocado algo na sua mão, precioso, algo importante, aproveita a oportunidade. Sétima coisa, seja um empreendedor. Amém? Amém? Abre a sua Bíblia, capítulo 31 de Gênesis, verso 36. Jacó estava indo embora, o seu sogro, querendo perder o seu lucro, foi atrás, e de repente, no capítulo 36, parte B, Jacó fala assim: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Que tão furiosamente me tens perseguido, havendo apalpado todos os meus utensílios, que achaste de todos os utensílios da tua casa? Põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que julgue entre mim e ti. Olha o que eu estava falando. 20 anos Jacó perseverou muito. 20 anos eu estive contigo. As suas ovelhas, as tuas cabras nunca perderam as crias. Não comi os carneiros do teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano, da minha mão o requerias, tanto furtado de dia e de noite. De noite que eu andava, de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e de sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci na tua casa, 14 anos servindo por tuas filhas, e 6 anos no teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não fora Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac, por certo que me despedaria agora de mãos vazias. Teu Deus atendeu o sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Aleluia. Seja crente, seja um empreendedor, seja alguém que queira crescer. Jacó falou: olha, foi 20 anos de trabalho, calor, geada, fome, todo sofrimento, mas Labão, eu não abro mão, porque isso aqui é resultado do meu trabalho, fruto do meu trabalho. Sabe, meu amado irmão, não abre mão da sua bênção, da sua vitória. Não pare no tempo, não cruze os braços, deixa a vida me levar, a vida levar. Não, irmão, você pode crescer, você pode além. Ah, pastor, eu tenho 40, eu tenho 50, eu tenho 60. Deus não trabalha pela idade. Deus está te dando a oportunidade de você se superar, de você ir além, de você crescer, de você desatar de maneira poderosa. Seja um empreendedor. Até vender bala, a pessoa pode ficar rica. Vendendo bala, a pessoa pode ficar rica. Vendendo bombom, a pessoa pode ficar rica. Irmãos, lá na faculdade de teologia em São Bernardo, na porta tinham várias barracas que vendiam cachorro quente. Várias, umas 10. Mas tinha uma que ficava assim, ó, lotada.
cachorro quente diferente. Eu já contava o tempo que eu ia para poder chegar à noite naquele cachorro quente. Era uma fila enorme. As pessoas enfrentavam uma fila enorme. 10, 15 pessoas comprando, 30 pessoas. E eu olhava de lado, me dava vontade até de ajudar, mas eu pensava no sabor do cachorro quente. Ah, não vou ficar nesse mesmo, vou enfrentar essa fila. Certo dia, não teve aula, eu estava lá conversando com ele. E chega um cara para fechar um negócio, né, pastor? Sabe qual era o negócio? Era um vendedor da GM que foi lá pegar um cheque, uma caminhonete zero. Aí ele falou comigo assim: eu comprei um tempo atrás da mulher, eu estou comprando o meu. Vendendo o quê? Eu vi um videozinho sobre crise, que é bom também. Falar, aproveitar esse momento. E que o pai, vendendo cachorro quente, ele formou 3 filhos: um médico, um advogado e o mais novo economista. Esse economista chegou um dia, e esse cara, ele vendia muito cachorro quente. As pessoas de vários lugares da cidade iam lá comprar, e foi assim que ele criou os filhos, sustentou os filhos. E de repente esse filho, formado como economista, chegou e falou assim: pai, o senhor está sabendo da crise? Bom, vendendo muito, você não, nem sei o que é crise, mas está vindo a crise aqui. E a crise que está vindo é brava. E eu estudei, eu vou te dar um conselho. Se eu fosse o senhor usa o ovo de codorna melhor, salsicha melhor, a batata palha, a maionese, tudo o senhor é melhor. Para de fazer isso. Coloque aquele produto de péssima qualidade, porque a crise está vindo, a crise está chegando. E o pai então, poxa, meu filho é economista, eu vou seguir o conselho. E começou a colocar no cachorro quente tudo que não prestava, de péssima qualidade. E as pessoas começaram a desaparecer do seu comércio. Desaparecer ali, as pessoas já não queriam mais comer aquele cachorro quente, porque já não era mais de qualidade. Um dia ele estava lá sozinho, não via ninguém comprar, e ele balançou a cabeça e falou assim: poxa, não é que é verdade? Meu filho falou que a crise ia chegar, e a crise chegou mesmo. Ninguém mais ia comprar. Foi a crise? Foi a crise? Foi o quê? Burrice. Achando que perdendo a qualidade ia ganhar lucro. E não tem jeito, amado. Comida tem que ter qualidade. Não é verdade? Amém? 8º degrau: reconheça os seus erros. Nós precisamos também, amado, entender que todos nós somos possíveis de erros. Diz Gênesis capítulo 33, Gênesis capítulo 33, verso 1. Amém? Diz assim: levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos de Lia, Raquel e as suas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. Ele mesmo, adiantando-se, prostrou 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Talvez você não saiba, mas Jacó fugiu da casa do seu pai por causa de uma briga. Ele passou a perto do seu irmão queria o matar, e ele teve que fugir para uma terra distante lá do seu tio, e lá casou, e agora estava voltando com a sua família.
às falhas, aos pecados. Às vezes você como empresário, você toma uma decisão errada, mas seu coração, você não quer dar o braço para você que errou, fica, eu sei que eu não posso, não falar de mim, eu não vou continuar. Preste atenção, quanto mais cedo reconhecer aonde foi o erro, aonde foi a passada errada, quanto mais cedo você voltar lá e reconhecer e chegar lá para pegar da onde você parou, vai ser a bênção de Deus de maneira poderosa. Você crê nisso, amém? Eu vou dar um exemplo, que não está aqui, o doutor Cristiano está aqui, né? Já foi embora. Saiu da igreja, porque uma pessoa estava abrindo a igreja, foi atrás, e no dia, na primeira semana que eu estava chegando, eu estava em casa. Os outros eu botei a mão no cabeção, chefe, você vai, Deus te abençoe. Mas nele foi assim, varão, não é de Deus. Ah, porque o doutor nem conhecia ele mesmo. E ele foi. Levou prejuízo. E quando ele volta, ele conversa comigo assim, pastor, eu preciso voltar da onde eu não deveria descer. Voltar aonde eu dei o passo errado. E pastor, eu visitei várias igrejas, participei de várias igrejas, mas é aqui que eu quero ficar. Você, por que, varão? Porque nessas várias igrejas que eu visitei, não tem salvação. E aqui quase todo domingo está tendo salvação. Isso quer dizer que o Espírito de Deus está aqui. Deus está aqui. Eu quero ver. E ele voltou de oração, que ia fazer a prova da residência. Difícil. Foi aprovado e agora foi. Porque ele reconheceu. Nós precisamos reconhecer, voltar. É aqui que eu parei. É aqui que estava tudo dando certo. Até aqui eu cheguei e era bom demais. Mas eu peguei atalho. Eu tomei posição errada. Eu dei um passo errado. Mas eu quero reconhecer. Foi a partir daqui. E daqui eu volto para começar mais forte, mais com a visão de Deus. E Deus vai colocar tudo aquilo que eu tinha nas minhas mãos. Porque o meu Deus que eu sigo, Ele continua o mesmo. Ele não muda. Ele é fiel. Ele é fiel. Amém? Ó, depois nós vamos ter a ministração profética, você vai perder. Por último, e é o mais importante, honre o teu Deus. Honre o teu Deus. Segura aqui, Osimar. Esse negócio aqui, 106 quilos. Meu Deus. Você vai subindo a escada do sucesso. Segura lá. Mostra que tem força. E quando você vai chegando no topo, você vai colocar a mão e falar assim: eu só cheguei aqui por causa de Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o coração de Deus que me trouxe, foi Deus que me fez chegar. Eu só alcancei meu objetivo por causa de Deus na minha vida. E eu quero glorificar esse Deus. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração seja dada a esse Deus. Aleluia. Mas será que
ele enche a casa de ímpio. Aí o ímpio fala assim: vem cá, eu bebo, posso levar uma cerveja? Você não, né? Vou levar uma cachaçinha? Leva. Aí tá lá, aquele forrozão, todo mundo dançando. É honra para Deus? É honra para quem? Pessoa compra um carro. O que é trazer? Pastor, consagra meu carro. Não. Pega a namoradinha, leva lá para o motel. E aí? É honra a Deus? E aproveita ainda e passa os funk. Está favorável daquele funk. E aí? Aonde que está Deus esse negócio? Cuidado que não está longe de você não, hein? Aonde que está Deus esse negócio? Faz uma faculdade. Está lá na faculdade, vale de formatura. Hoje eu vou beber todas. Está dando honra a Deus? Não, Deus. Honre o teu Deus. Honre o teu Deus. Eu creio que você tem toda a condição possível de chegar lá no topo na sua área profissional, na sua vida familiar, na sua vida com Deus, na sua vida ministerial. O seu limite não é lá no chão, aonde as galinhas ciscam, aonde os pardais vão baixo. O seu limite é o céu, aonde só as águias chegam. E Deus amado renova as suas forças, para que você venha voar como as águias, subir o mais alto, porque sobre ti está uma unção de vencedor, de vencedor. Sobre ti está o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém. Vamos subir ao ministério de oração.